Mr. Red aqui e você está no mais um vídeo de quinta-feira. Mas eu já vou começar fazendo uma pergunta. Você é um daqueles jogadores que quer jogar vampiro e acaba jogando uma história de super-herói sem nem perceber? Então, esse é o assunto de hoje. Nós vamos discutir o porquê isso acontece. Já aproveita que você já entrou no vídeo e dá aquela colaboração de sempre. Já vai no joinha, segue a gente, compartilha a palavra, chama a galera, distribui o vídeo para todo mundo. E quem sabe aí, dá uma contribuição para ajudar o canal a crescer. Eu sei que você tem dinheiro e eu sei que você tem um bom coração. Então, se você puder, faz uma doação aí no QR Code. Se você não sabe, o Vampiro é um cenário e é baseado todo num sistema de RPG chamado Storyteller, totalmente baseado na narrativa de histórias, muito menos focado no combate. E lá, o vampiro é uma criatura amaldiçoada que sofre consigo mesmo a maldição de ter virado um morto-vivo que depende do sangue dos outros para viver. E por isso, toda a história acaba se passando por uma espécie de terror pessoal, onde a sua consciência ela vai brigar imediatamente e constantemente com algo maligno que acaba vivendo dentro do seu coração. Afinal, você gosta de vampiro que tem medo do sol ou que brilha no sol? Essa é a grande pergunta. Ah, você não sabia, achou que você só veria a minha imagem durante todo o vídeo, mas dessa vez eu trouxe um convidado especial, Bruno Mancini, o cara que é experiente no jogo de vampiro, porque ele joga vampiro, ele mestra vampiro, ele cria histórias de vampiro, e eu vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz antes, e com certeza ele conhece algum sanguessuga que tá por aí aprontando. Que bom que não foi 100% igual. Eu conheço alguns. E que não sugam sangue, né? Temos que deixar isso na parte da interpretação. Se você já jogou Vampiro antes, você sabe que todo o contexto da história de Vampiro ela se baseia no que a gente chama de terror pessoal, onde o personagem acaba virando essa criatura monstruosa e que de uma hora para outra tem sua vida modificada e ele passa a ter que sobreviver dependendo do sofrimento das outras. Então, ele passa a sair de um mundo cotidiano comum para ele e passa a depender de criaturas que servirão de alimento para a sua existência. E esse é um dos grandes dilemas da história de Vampiro. Os humanos ficam chamados de bolsa de sangue. Isso traz imediatamente um grande dilema, porque há algum tempo atrás esse personagem considerava as pessoas como parte de sua comunidade. E a partir de então, ele começa a caçar essas pessoas durante as noites, provocando sofrimento, não só a ela, mas a todos que estão ali ao seu redor. Constantemente, ele também vai perdendo as pessoas que ele tem ligação, aqueles que são seus parentes, aqueles que são seus amigos, aqueles que são seus companheiros. E isso vai acarretar, logicamente, numa desumanização do personagem. Gradativamente ele vai virando um monstro. E aí tem a questão, né, que você falou da desumanização, né, que o personagem, quando ele começa, ele tem a humanidade 7, que é o valor padrão de um humano comum. E conforme você vai cometendo crimes, tipo, você se alimentar de uma pessoa e você acaba deixando levar e mata ela, você perde a humanidade, porque você cometeu, você cometeu um pecado, né? Você cometeu um crime, então você perde a humanidade. E conforme você vai perdendo a humanidade, você vai se aproximando da besta. O que é algo que normalmente os jogadores não querem. Principalmente pelo fato que aproximar da besta tira parte do controle do jogador sobre o seu próprio personagem. Então todo o sistema de vampiro acaba se baseando nesse tipo de contexto. Ele vai puxar a humanidade que o jogador tem e que o personagem tinha e as novas situações que ele enfrenta. A partir daí vai criar dilemas morais, sociais e éticos para testar e dar o sabor da narrativa. Como foi falado antes, a história de vampiro ele foi baseada nos contos de vampiro de Anne Rice, ou Entrevista com o Vampiro. E lá ela demonstra claramente o que é a transformação gradativa de uma pessoa até um monstro que ela vira, que ela se torna depois. Vendo essa transformação e vendo essa mudança, é que vem também aquela pergunta: o que é o horror pessoal?
Acho que a primeira coisa é sempre bom fazer aquele disclaimer que você, como mestre, e como eu falei, né, eu sou mais mestre do que jogador, porque infelizmente na minha mesa ninguém narra. Eu acho que é bom você primeiro, né, conversar com seus jogadores, ver o que eles. Tipo assim, algum tema que dá gatilho pra eles e tudo mais, pra você não citar. E aí eu consigo trabalhar a história que eu vou querer, que eu quero contar, né? Evitando esses possíveis gatilhos e já colocando mais a ideia do que eu quero. O que eu gosto de fazer muito, e nessa questão do horror pessoal, né? É aquela coisa normalmente que você fica pensando, que não sai da sua cabeça, bem aquela coisa cutulesca, né? Que é a sugestão. Você fica pensando naquilo e você fica, caraca, será que é isso mesmo? Será que eu tô ficando louco? Será que eu ouvi aquilo mesmo? Então imagina, você tá andando, ser um ser humano, de repente você olha pra uma esquina e vê aquele Nosferatu, aquele bichão horrendo, e depois você pisca e ele some. Caraca, eu ouvi mesmo, eu tô trabalhando demais, eu tô dormindo de menos, eu bebi demais. E isso vai ficar alimentando o seu subconsciente, você vai ficar pensando. E aí é nessa hora que vem, né, que eu falo que eu acho assim, né, que vem o horror pessoal, né? Que é quando você vai alimentando essa dúvida, tipo, é isso mesmo? Não é isso mesmo? Eu acho que esse é um ponto do horror pessoal. Aí uma coisa que normalmente eu gosto de fazer, que eu acabo distanciando um pouco do livro, é porque o livro ele coloca que as tragédias humanas, normalmente, elas ocorreram não pelos humanos, e sim pelos vampiros que estavam por debaixo dos panos, fazendo uma jogada grandiosa, e por isso teve tipo, aquele atentado terrorista que matou um monte de pessoas. Eu não gosto disso, porque eu acho que o ser humano é escroto para fazer essas coisas que eles fazem na vida real. Eu gosto de mesclar. Então eu gosto de fazer como se os humanos são a mente deturpada e os vampiros são as ferramentas para essas mentes deturpadas, né? Eu gosto de fazer muito essa mescla. Então, quando eu faço uma campanha, uma sessão assim, eu gosto de fazer os personagens investigarem, tipo assim, algumas, vamos dizer, atrocidades, entre aspas, né? Mas algo que você olha e você jogador vai parar e falar, caralho, isso é pesado. E aí você fala, bom, é feito por vampiro, então tem aquela coisa lúdica, né, em si. Mas aí eu gosto de colocar no finalzinho, tem aquele toque, mas na verdade tinha um humano por trás e essa era a maldade real. Eu gosto de colocar isso, porque eu acho que isso também faz esse terror pessoal para os jogadores. E também, ainda mais nessa nova versão do Vampiro, que essa nova versão do Vampiro ele tem os pilares, né? E os pilares é basicamente para você não sucumbir à besta, para você se manter humano. Você tem esse pilar que normalmente sempre é uma pessoa humana. Pode ser alguém próximo ou não, pode ser às vezes uma pessoa que já morreu. Tipo, pensando no vampiro de hoje em dia, tipo, na época atual, pode ser um vampiro, tipo, uma pessoa negra que foi transformada em vampiro e que ele um ideal que ele segue é o do Martin Luther King. E aí o pilar dele seria o Martin Luther King por causa das ideias que inspiram ele. Então a ideia do pilar é você sempre trabalhar, né, esse lado humano do vampiro para que você não sucumba à besta. E aí eu gosto de trabalhar essa questão do pilar quando os jogadores colocam tipo, é meu avô, sabe, que ele tá vivo ainda, ele tá num asilo, que eu sempre vou lá visitar ele de vez em quando. Então eu gosto também de trabalhar esse lado. Eu gosto de fazer dos jogadores temerem pelo pilar deles. Eu acho que é algo que funciona bastante também. Agora você já sabe que o vampiro é um ser que está amaldiçoado, que ele vive na sofrência. E não é essa sofrência que você pensou agora. Ele vive no sofrimento de ter que judiar das pessoas que vivem ao seu redor. Mas isso não é a única coisa que faz com que a vida dele seja difícil. Nós entramos agora, Sr. Mancini, num novo patamar, que é o patamar da vida discreta do vampiro. Por que ele tem que ter uma vida tão discreta? Por dois motivos, né? Ele tem que ser discreto. Talvez se você estiver jogando uma campanha que a Camarilla comanda a cidade, você tem a máscara, que a máscara é a ordem, é a lei da Camarilla, que é não se mostrar para os humanos.
E você tem também, se você se e aí é o segundo motivo, a outra coisa, que é se você se mostrar para os humanos, os caçadores vão te achar e, meu amigo, se a igreja baixar um decreto que é uma caçada em um vampiro aí, bicho, você não sai vivo da cidade. Mesmo já estando morto. Mesmo, você sai não vivo. O que o pessoal esquece é que quando você tá jogando Vampiro à Máscara, você faz parte de um grupo seleto de indivíduos que é contra as normas e ordens divinas. E são tratados como criaturas não naturais, que não devem existir. A partir do momento em que você é descoberto, não só a igreja, como caçadores e outros tipos de organizações podem se reunir para buscar você. Então, além de sofrer em silêncio devido à sua maldição, a vida discreta do vampiro é essencial para que ele sobreviva. E é por isso que foi criada a tal da máscara. Além, né, da Camarilla, a gente tem mais outras... Vamos chamar de sociedade também, né? Porque você tem Sociedade da Camarilla, aí você tem o Sabá e você tem os anárquicos. Os Sabá, eles são meio, entre aspas, contra a máscara. Porque eles não querem ter que ficar se escondendo. Ah, não, eu não posso mostrar que eu sou poderoso. Não. Eu vou mostrar quem eu sou. E se algum humano vê, ou se alguma outra pessoa vê, qualquer outro ser vê, eu vou destruir esse ser e acabou. Eu vou matar todo mundo. Se tiver que destruir uma cidade, a gente faz. A gente convoca os... Que os Sabá, eles fazem muito laço de sangue. Então você vai ter um Sabá que vai ser o manda-chuva, e ele vai fazer o laço de sangue. E aí você vai descendo nessa pirâmide. E aí você vai ter o mais forte, o principal, o líder. E aí você vai descendo e vai criando os laços de sangue, e vai ficando uma rede gigantesca de vampiros do Sabá, que ele funciona mais ou menos como uma religião, né? Que é diferente da Camarilla, que é uma... Você tem uma sociedade basicamente absolutista, né? Porque você tem um príncipe que comanda a região. E os anarquistas, né? Que é meio... O nome é autoexplicativo, né? Eles não querem fazer parte da Camarilla, eles não querem acatar as ordens da Camarilla, e eles também não querem se misturar com o Sabá, porque eles são meio dodói, né? Então, é melhor não se misturar com aquela gente, sabe? Aquela amizade sua que sua mãe falava pra não andar junto, porque é problema. E os anarquistas, eles fazem isso com o Sabá. Evita. No cenário atual do vampiro, o Sabá, eles estão na jihad deles, né? Eles estão na guerra deles. Então o Sabá, ele acaba não sendo tão presente, igual ele era nas edições antigas. E a Camarilla tá perdendo poder, porque muitos dos anciões, né, dos vampiros mais antigos, assim, simplesmente estão recebendo um chamado que ninguém sabe que chamado é esse, ninguém sabe quem faz esse chamado, eles simplesmente vão, um dia eles acordam e vai lutar na jihad. E a Camarilla não sabe o que está acontecendo, isso, né, o porquê que está acontecendo, e a Camarilla começou a perder muito território, e nessa que eles começaram a perder território foi onde os anarquistas ganharam muito poder, porque esses territórios que estavam vagos, os anarquistas vieram e assumiram. Então os anarquistas agora, eles são uma força muito grande contra a Camarilla, porque eles estão com muitas cidades, eles estão com muitas proles, né? Que é os vampiros que você transforma. Neófitos também, neófitos seria, acho que, a palavra mais correta. Além disso, né? Então como você tem essa ausência, esse vácuo de poder da Camarilla, os anarquistas aproveitando esse vácuo e assumindo esses lugares, então eles começaram a crescer muito, eles começaram a ter muito poder. Tanto que o cenário atual, você pode escolher se você vai querer o mestre, conversa com os jogadores e decide se vai ser uma aventura Camarilla ou vocês preferem os anárquicos. E aí você consegue desenvolver a história. E aí cada sociedade, né, cada facção vai ter as suas tramóias, os seus golpes de estado, porque não é só porque você tá no poder hoje, que vamos dizer, o NPC lá, o personagem do mestre está no poder, não quer dizer que os jogadores também não façam umas artimanhas para derrubar esse cara, para um deles virar, ou então até mesmo para colocar um outro personagem, um outro NPC. Então, que basicamente o jogo do vampiro é isso, né? O jogo do vampiro é um dos motivos desse vídeo, né?
não é o poder do vampiro, né? Não é todas as coisas que ele podem fazer, mas e sim aquela trama de facada nas costas. Então, falando de facada nas costas, de tiro, bomba, explosão e gritaria, nós vamos partir para essa conclusão que nós temos aqui do nosso assunto, que é porque, apesar de você ter toda a chance de trabalhar com terror, o pessoal ainda insiste em sair por aí vampirando na noite e explodindo carro nas ruas. Explicando também um pouco do sistema, né, para quem não conhece, ele é, como a gente falou mais cedo, ele é baseado nesse terror gótico. Então, né, você pegar a história do Bram Stoker, do John Polidori, dos vampiros da Anne Rice, eles têm poderes. Né, o vampiro, né, do John Polidori, ele tem esse charme que ele vai falando com você e pô, ele fala bem. Pô, é verdade, hein? Pô, eu conheci ele agora, mas já conheço ele de anos. Então tem essa mística, né? Porque o vampiro, né, na literatura, ele não é simplesmente esse monstro, é tipo, ele é um morto-vivo e acabou. Não, tem uma mística por trás, né? Por que ele não anda no sol? O próprio do Bram Stoker, né? Que o alho afasta ele e tudo mais. Então você tem toda essa... Eles têm poderes. E, obviamente, que quando eles foram fazer, né? Quando foram adaptar para o jogo, eles trouxeram esses poderes também. Só que, dependendo, assim, nas versões antigas, principalmente, que na nova eles corrigiram isso e eles colocaram um tópico. Nós não queremos que o jogo se torne um X-Men. Sabe, eles deixaram isso claro na versão nova. Porque na versão antiga, os vampiros... o vampiro, ele continua poderoso. Você realmente é muito mais forte que um humano. Só que nas versões antigas era mais. Você fazia muita coisa. E, tipo assim, era muita coisa mesmo. A ponto de você podia andar de dia, que o sol não iria te destruir. Era nesse nível, assim. Levantar carro, jogar carro nos outros, pular de prédio, isso tudo era possível. Desculpa. E pular de prédio assim no sentido bem Homem-Aranha mesmo. De ficar pulando e pulando e pulando. No sentido bem de saltar de cima do prédio mesmo. Igual o Hulk faz das histórias em quadrinhos e nos filmes. De ficar pulando assim, pode fazer também. Podia, né, fazer também. Então, é por conta desse acesso fácil a poderes inimagináveis, né? Como diria o gênio da lâmpada Aladdin, né? Poderes quase cósmicos e semifenomenais, é que o pessoal gosta aí de exagerar e começar a jogar vampiro como se eles fossem criaturas dos X-Men, como a gente já falou. Como se fossem deuses também, como né? se fossem deuses, e eles querem subjugar a existência humana e reinar sobre todos. E é nesse ponto em que o choque entre o que o jogo propõe e o que o jogador quer acontece e acaba destruindo o ótimo cenário de vampiro. Sim, eu gosto bastante da máscara. Desculpa te interromper, já te interrompendo. Porque eu acho que a máscara, ela coloca... Obviamente, ela restringe os jogadores, né? Porque você não pode fazer tudo que você quer pra fazer, porque se você quebrar a máscara, a Camarilla vai declarar uma caçada de sangue em você. Se eles declararem uma caçada de sangue, todos os vampiros daquela região vão te caçar, porque a caçada de sangue basicamente é pra te destruir. Então, a Camarilla fala, não, a gente tem uma caçada de sangue desse vampiro. Todos os vampiros daquele local vão te caçar e eles vão te achar e vão te matar. Então, você não quer quebrar a máscara por causa disso, e pelo outro fator, que é você não quer que os humanos descubram e mandem os caçadores atrás de você, porque aí você vai ter 2 inimigos. 2 não, 3, né? Porque você vai ter a Camarilla, a caçada de sangue, você vai ter os caçadores de criaturas sobrenaturais, e você vai ter também a igreja também, né? A segunda Inquisição, né? Que é o chamado aqui, né? A segunda Inquisição pra te caçar. Então, meu amigo, acabou o jogo pra você. A partir desse momento, a aventura vai ser fugir.
Bom, então depois de todos esses detalhes que nós falamos, desde o contexto inicial do vampiro até o uso desenfreado do poder, a gente pode fazer aí uma análise mais aprofundada e mais resumida também dessa deturpação, desse vício de deturpação que os jogadores têm. Eles pegam uma história onde o terror pessoal, a moral sendo questionada é o preceito fundamental do cenário, onde a criatura amaldiçoada ela é poderosa, mas mesmo assim ela é colocada na situação de sofredora e... A ideia também é de que, apesar de você ser um vampiro, é pra você também ter medo das sombras. Porque se você tá nas sombras também, se você tá olhando pra uma outra sombra, pode ter um outro vampiro lá, que é mais poderoso que você, e você não sabe. Então, e aí quando vira mais X-Men, você perde essa questão do medo, né, do desconhecido, porque você tá olhando pro local, você não sabe se aquele beco tá realmente vazio ou não. É interessante pensar nessa dicotomia que o jogador que entra muito profundamente nesse contexto de terror acaba pelo próprio medo como jogador ignorando os aspectos do jogo e apostando na aventura e no espetacular para fugir dessa, vamos dizer assim, dessa possibilidade mundana de sofrer consequências por atos terríveis, vivendo aí simplesmente dos atos heróicos ou poderosos que ele tem, né? E não só isso, pensa também que às vezes você vai mestrar vampiro pra uma pessoa a primeira vez e ela só jogou D&D. Ela vai entrar com uma cabeça totalmente diferente pro jogo. A não ser que você converse bastante, você explique o cenário. Quando eu mestrei essa nova edição, eu falei pros jogadores, ó, as primeiras 15 páginas do livro é o livro te contextualizando sobre como está o mundo dos vampiros hoje em dia. Leiam isso para vocês entenderem como que tá a sociedade vampírica atualmente, como é que eles estão se comportando, o que que tá acontecendo, né? Porque senão, você entra lá, você só tava jogando Dungeons and Dragons, e você chega assim de sopetão, cara, você vai fazer o seu vampiro, você vai querer, o primeiro vampiro que você trombar, você já vai querer descer a porrada nele. Entendeu? Tem esse lado também, né? É que o sistema não foi feito pra guerra, né? O sistema foi feito pra interpretação. Então, O sistema foi feito pra lábia, né? Pra lábia, pra conversinha e não pra porradaria. Então, se você que tá querendo um jogo de super-herói, você tem outras opções, cara. Você tem Mutantes e Malfeitores, você tem a porradaria do D&D, você tem a porradaria do próprio GURPS, que também favorece isso daí, e vários outros sistemas, 3DT ou outras variações. Tormenta tá aí pra isso também. Então pensa bem, cara, porque se você começar a jogar vampiro pela proposta que o jogo de vampiro traz, você vai ter um sistema muito coeso, muito coerente, muito bom pra você iniciar. Agora, se você tá querendo jogar um jogo de ação, tem um sistema melhor pra você procurar nesse sentido. Eu acho também que não fazendo também não é também um jeito errado de você jogar de X-Men. Eu acho que o sistema, ele obviamente é feito para ser aquela coisa tramóia, bem Game of Thrones, né? No sentido de um passando a perna no outro. Ele é mais feito para isso, tanto que ele tem mecânicas de debates verbais. Ele tem uma mecânica para isso. Aí, se você já fez a sua aventura, você já contou o seu arco, você já tá todo mundo feliz, aí se quiser virar e falar, vamos fazer agora, pegar esses vampiros e colocar lá na última potência pra ver o caos que a gente faz, cara, também eu tenho certeza que vocês vão se divertir pra caramba. Só toma cuidado com o Blade, que vai aparecer a qualquer momento aí. Mas aí você dá aquela equiparada, né? Porque o Blade também é muito poderoso.